E aí? Já parou para pensar que esse aparelho que a gente está usando agora, seja um celular, um tablet, um computador, é na verdade o resultado de milhares de anos de gente quebrando a cabeça para resolver problemas? Pois é, tem uma história simplesmente incrível escondida bem aí, dentro dos circuitos. Olha, parece papo de maluco, mas é a mais pura verdade. O poder de processamento que a gente carrega no bolso hoje em dia dá um banho no computador da missão Apollo. E aí fica a pergunta, né? Como é que essa evolução absurda aconteceu? Bom, então se prepara, bora embarcar nessa jornada e descobrir como saímos de umas pedrinhas de cálculo até os supercomputadores que cabem na palma da nossa mão. Para a gente começar a entender essa história toda, a gente precisa sacar uma coisa. A necessidade de calcular, de fazer conta, não é nada nova. Pelo contrário, ela é super antiga. Acompanha a humanidade desde sempre, sabe? Seja para contar o rebanho, para dividir a colheita ou para prever quando ia chover. E essa sede por cálculo gerou umas invenções geniais. Olha só. Primeiro, lá atrás, o ábaco. Basicamente a primeira calculadora sem bateria do mundo. Aí a gente dá um salto de milhares de anos e pá! O mecanismo de Anticítera. Uma engenhoca de engrenagens tão, mas tão complexa que parecia coisa de outro planeta. Ela previa até eclipse. E o mais visionário de todos, Charles Babbage. No século XIX, o cara projetou um computador completo, a máquina analítica, com memória, processador, tudo que a gente usa hoje. O detalhe? Nem existia eletricidade direito ainda. A mecânica era incrível, mas, né, tinha seus limites. O verdadeiro ponto de virada, o que mudou o jogo de verdade, foi quando a eletricidade entrou na parada. Aí sim a coisa toda deu um salto de velocidade e de complexidade que era impossível de imaginar só com engrenagens. E que entrada, hein? Conheçam o ENIAC, tipo o bisavô dos computadores de hoje. O bicho era um monstro, literalmente. Pesava o mesmo que uns 3 elefantes juntos e foi criado para calcular a trajetória de míssil. Foi a primeira vez que a eletricidade estava ali, fazendo o trabalho pesado do cálculo em larga escala. Só que tinha um problema. Um problemão, aliás. Pensa na dor de cabeça. O ENIAC era super poderoso, mas zero flexível. Para ele fazer uma conta diferente, uma tarefa nova, a galera tinha que passar dias, tirando e reconectando uma verdadeira floresta de cabos. Era como se tivessem que desmontar e remontar o cérebro da máquina para cada novo problema. Inviável, né? Essa dificuldade toda estava travando o progresso. Precisava de uma solução. E essa solução veio da mente de um dos maiores gênios do século XX. Um cara que, com uma ideia, mudou a computação para sempre. E a ideia foi essa aí, uma coisa tão simples que chega a ser genial. O John von Neumann pensou, peraí, e se, em vez de refazer a fiação da máquina toda vez, a gente simplesmente guardasse as instruções, o tal do programa, dentro da própria memória do computador junto com os dados que ele precisa usar? Cara, isso mudou tudo. Para mudar a tarefa do computador, era só carregar um programa novo. Simples assim. E o resultado dessa ideia genial é esse diagrama aqui. Isso aqui é o ponto central de tudo que a gente está falando. É basicamente o DNA de quase todo aparelho eletrônico que a gente usa hoje. Ele diz que um computador precisa ter uma unidade central de processamento, a CPU, que é o cérebro, uma memória, que é a área de trabalho, e um jeito de entrada e saída para conversar com o mundo. Vamos dar um zoom nesse cérebro, a CPU. Pensa que ela é tipo um chefe de cozinha. Dentro dela tem a unidade de controle, que é tipo gerente, sabe? Ele lê a receita, que é o programa, e vai dando as ordens. E tem também a unidade lógica e aritmética, a ULA. Essa é o cozinheiro que bota a mão na massa. Ele soma, subtrai, multiplica e também compara as coisas, tipo, isso é maior que aquilo? É ele quem faz as contas e toma as decisões lógicas. E esse cérebro todo funciona num ciclo sem parar, quase como a batida do coração do computador. Primeiro, ele busca uma instrução lá na memória. Segundo, ele decodifica, ou seja, entende o que tem que fazer. Terceiro, ele executa a tarefa. E quarto, guarda o resultado. E ele repete isso bilhões de vezes por segundo. É uma velocidade simplesmente absurda. Com essa arquitetura super flexível do von Neumann, o computador finalmente pode sair dos laboratórios militares e das grandes universidades. A porta estava aberta para a computação invadir o mundo e um dia chegar nas nossas casas. E a partir daí, a evolução foi uma verdadeira explosão. Primeiro, veio o Univac, o primeiro computador que dava para comprar. Depois, a IBM chegou e padronizou a parada, fazendo com que o mesmo programa pudesse rodar em máquinas diferentes. Aí veio a Intel e criou o primeiro microprocessador, encolhendo o cérebro do computador para caber num chip minúsculo. E, finalmente, a Apple e a própria IBM trouxeram um computador pessoal para as nossas mesas de trabalho de casa.
A diferença é, assim, brutal. A gente saiu de máquinas gigantes, os mainframes, que ocupavam uma sala inteira, custavam uma fortuna e precisavam de uma equipe de gente de jaleco para operar, para caixas que cabiam numa mesa, que pessoas comuns e pequenas empresas podiam comprar. Foi a democratização total da tecnologia. Ok, muito legal a teoria, né? Mas agora vamos ver como aquela arquitetura do von Neumann se parece na vida real. Vamos, desmontar as peças que formam um PC que a gente pode montar hoje. Começando pelo processador, a CPU. Ela continua sendo o cérebro de tudo. É a peça que executa todas as instruções. A velocidade dela, que a gente mede em gigahertz ou gigahertz, é basicamente o quão rápido aquele ciclo de buscar, decodificar e executar acontece. Quanto mais gigahertz, mais rápido o computador pensa. Depois vem a memória RAM. Pensa nela como a mesa de trabalho do computador. É um espaço temporário que guarda tudo que está em uso no momento. O sistema operacional, os programas que estão abertos, aquela milésima aba do navegador. Quanto mais RAM, maior é a sua mesa de trabalho e mais coisas dá para fazer ao mesmo tempo sem que tudo comece a travar. Agora, diferente da RAM, que é temporária, o SSD ou o HD é o arquivo permanente, tipo um armário. É ali que ficam guardados os seus arquivos, fotos, jogos, tudo, mesmo quando o computador está desligado. Hoje em dia, o SSD é muito mais popular porque ele é absurdamente mais rápido que o HD antigo, já que não tem partes mecânicas. E para conectar essa galera toda, a gente tem a placa-mãe. A melhor analogia é que ela é a espinha dorsal do sistema. É a base que interliga o cérebro, a CPU, a memória, o armazenamento e todas as outras peças, garantindo que a comunicação entre elas flua direitinho, sem nenhum problema. E por fim, tem os periféricos, que são como os sentidos do computador. Os de entrada, tipo teclado e mouse, são como os ouvidos e o tato. Eles mandam a informação para dentro. E os de saída, tipo o monitor e as caixas de som, são a voz e a expressão, mostrando para a gente o resultado de todo aquele processamento. Ufa! Que jornada, hein? Das pedrinhas e engrenagens até os chips de silício de hoje, a gente passou pela ideia que mudou completamente o jogo e vimos como ela se transforma nas peças de um computador moderno. Mas a história, claro, não para por aqui. No fim das contas, a grande lição que fica é essa. O computador não apareceu do nada, num estalar de dedos. Ele é a consequência da nossa busca como seres humanos por resolver problemas de um jeito mais rápido e mais eficiente. É uma história de pura engenhosidade. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. A arquitetura de von Neumann foi a base de tudo por mais de 70 anos. Ela nos trouxe até a era da inteligência artificial, da internet, dos celulares superpotentes. Mas e agora? O que vem depois? Qual vai ser o próximo grande salto? A próxima ideia genial que vai definir o futuro? Bom, talvez a resposta esteja num campo que ainda parece um pouco como ficção científica, mas que já está batendo na nossa porta. Um tipo totalmente novo de computação, que não trabalha só com zeros e uns, mas com probabilidades quânticas. Fica aí a reflexão, a gente se vê na próxima.